Queridos, nós estamos usando aqui qual o método para identificar quem é o anticristo nos dias de hoje? Lembra-se que eu falei de 3 métodos? Eu falei do método historicista, que é o que nós estamos usando. Eu falei do método futurista e do método preterista. O método historicista é aquele que você vai na história e, analisando aquilo que ocorreu na história, você aplica na interpretação do livro do Apocalipse e do livro de Daniel, porque o livro de Daniel e o livro do Apocalipse são 2 livros gêmeos, tá bom? Um explica o outro. O método futurista, que é um método que, na minha opinião, e eu respeito aí as opiniões, né, de todas as pessoas sinceras, mas na minha opinião eu não acho que seria um método correto, tá bom? E vai ter um dia que eu vou até explicar o porquê, que eu acredito que não é o método correto, tá bom? Isso mais à frente. É aquele método que aplica a vinda do anticristo para um futuro próximo, digamos assim. Quando a igreja for arrebatada, né, haveria uma espécie de um arrebatamento secreto, uma parte de pessoas ficariam aqui, e aí, para serem salvas, teriam que pagar com a própria vida, rejeitando a marca da besta. É aí que o anticristo então surge, mas a igreja já teria sido arrebatada, aquela coisa toda. E assim vai, tá? Esse é um método que eu particularmente não entendo como sendo o método correto. E o método preterista, que faz uma aplicação dessas profecias, especialmente se referindo aí à besta de Apocalipse 13, as duas, a besta do mar e a da terra, no contexto de Daniel 7, do chifre pequeno que sobe dos demais 10 chifres e tal, aplicando tudo isso num passado, né? Num passado. Alguns entendem que era Nero, imperador Nero, né? Alguns entendem que algumas profecias ali se cumpriram na pessoa de Antíoco Epifanes, tá? Que era um rei Seleucida, e assim por diante. Antes de continuar o estudo, mais uma vez, por que eu estou usando o método historicista? Porque é o método que o próprio Jesus usou. Quando você abre a Bíblia, vamos abrir aqui, ó, lá em Daniel, capítulo 9, você tem a profecia das 70 semanas, que eram destinadas ao povo judeu. Daniel capítulo 9, começando no versículo 24, por exemplo, ó. Daniel 9, 24 em diante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Aí o 25 vem, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, olha só, até ao ungido, entendeu? Até ao ungido, ao príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quando a gente vai, por exemplo, lá em Lucas capítulo 4, nós vemos ali Jesus sendo ungido por razão do seu batismo, por ocasião, digamos assim, do seu batismo, tá? Em Atos capítulo 10, versículo 38, a mesma coisa na questão da unção de Jesus após o seu batismo. Em Marcos capítulo 1, que eu acho muito interessante, capítulo 1, versículo 15, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, olha só que interessante. Nós comentamos do batismo de Jesus, Jesus é ungido então por ocasião do seu batismo, e em Marcos capítulo 1, versículo 15, diz assim, ó: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido. Tá vendo? O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. É interessante que isso aqui foi por ocasião, foi numa ocasião assim, após o batismo de Jesus. E quando, como nós já falamos aqui, o contexto bíblico apresenta que Jesus ele foi ungido quando ele foi batizado, tá? E quando Jesus ele diz aqui o tempo está cumprido, ele está se referindo a que profecia? Aquela que a gente acabou de ler agora em Daniel 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí depois lá fala, até o ungido, uma profecia de tempo. Interessante que a profecia de Daniel meio que marcou até a data de quando Jesus ia ser batizado. Amém? Interessante, não é? Então veja que Jesus ele usou esse método, ele usou o método historicista. Ele mostrou na história como que uma profecia de tempo, referindo-se à pessoa dele, tinha se cumprido. Então eu uso esse método porque é o método que ele mesmo usou. E vamos continuar então o nosso estudo. Porque até aqui não vai dar para eu reprisar tudo, não é? Porque o estudo é um pouco longo. Mas, em resumo,
pelo que nós temos estudado até o momento, e você que nos acompanhou domingo passado, no início desta série sobre o anticristo, tudo indica, tudo aponta que o anticristo se refere ao papado. Papado é um sistema que faz parte do contexto católico apostólico romano, né, que tem a ver com o Vaticano, que tem a ver com o Papa, que é o líder máximo do catolicismo romano. Depois você tem os cardeais, depois vocês têm os bispos, você tem os arcebispos e assim por diante. Depois tem os padres, aquela coisa. É o sistema cabeça, digamos assim, do catolicismo romano. E lembrando mais uma vez que o nosso intuito aqui não é de maneira alguma falar mal de nenhum católico. Deus tem pessoas maravilhosas em todas as igrejas, incluindo no catolicismo romano. E quando vier a tempestade final, digamos assim, a controvérsia final entre o bem e o mal, um pouquinho antes do fechamento da porta da graça e da volta de Cristo, muitos servos de Deus que estão espalhados por diversas corporações religiosas atenderão o chamado de Deus para fazerem parte daquela frente cristã, digamos assim, que vai dizer não à marca da besta. E muitos desses estão lá no catolicismo romano também, pessoal. Inclusive, muitos que estão hoje dentro das igrejas cristãs, evangélicas e protestantes e que andam na luz da verdade para este tempo em que vivemos no fim, muitos desses vão abandonar o barco. Porque naquele momento em que a fé for provada, o caráter dessas pessoas será digamos, revelado, né? Então muita gente vai sair fora e muita gente de lá de fora vai entrar. É mais ou menos isso, tá? Então o nosso intuito não é falar mal, mas é identificar. É um assunto assim um pouco duro, porque a Bíblia, quando ela fala de Babilônia, quando ela fala da besta, é uma mensagem realmente dura. Parece que é aquela mensagem de acusação, sabe? Mas é uma mensagem, tá na Bíblia. E a gente precisa tocar nesse assunto aí. E a pessoa que é sincera, ela vai abraçar a mensagem, não é? Então o que acontece? Tudo indica que o anticristo está se referindo, ou se refere ao contexto do papado. E nós vimos até aqui isso. E depois nós paramos ali no versículo 5 e 6, vocês se lembram? Apocalipse capítulo 13, versículos 5 e 6. O versículo 5 diz, ó, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade, para agir durante 42 meses. Nós vimos isso. Depois vimos também, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Vamos trabalhar um pouco essa questão das blasfêmias, né? Qual é a definição de blasfêmia? Qual é a definição? Existe um texto bíblico no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 20 e 21, que diz o seguinte, olha só. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Vocês entenderam aqui, nas entrelinhas, o que equivale a uma blasfêmia? O que equivale a uma blasfêmia? Blasfêmia é uma pessoa assumir prerrogativas ou títulos que cabem somente a Deus ou à divindade. A Deus, o Pai, a Jesus e ao Espírito Santo. Tanto que o texto diz aqui, ó, quem pode perdoar pecados senão Deus, não é? Então é interessante que nos tempos bíblicos, repetindo, era considerado blasfêmia um homem tentar perdoar, por exemplo, os pecados de outro homem, sabia? Nos tempos bíblicos isso era considerado pecado. Agora, Jesus ele não era apenas um homem, né? Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Ele tinha autoridade para perdoar pecados, ele tinha. Mas eles não aceitavam a sua autoridade, não é? Não aceitavam a autoridade de Jesus, a maioria lá no tempo dele. Se ele fosse meramente um homem, isso seria blasfêmia. Mas além de ele ser homem, ele era também o quê? Deus. 100% Deus e 100% homem. Como que a gente pode então entender essa questão? É interessante o seguinte, ó. Eu e o Pai somos um, Jesus diz. Novamente, pegavam os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem,
te fazes Deus a ti mesmo. Perceberam? Evangelho de João, capítulo 10, versículos 30 a 33. Então, é interessante que era tido, repetindo, como blasfêmia, um homem considerar-se Deus e também um homem, meramente homem, humano, perdoar pecados. Qualquer ser humano que confere a si mesmo atributos, como já dissemos, que pertence somente a Deus, ele é culpado de blasfêmia. Correto? Ah, isso aí, Alexandre, é verdade. Pois é. E Jesus, ele disse, ó, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. Não é? É um texto clássico esse aqui. Porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 9. Ah, mas eu não posso chamar meu pai de pai? Não é isso que a gente está falando, tá? Aqui é na essência da questão de pai como um pai assim, naquilo que se refere a algo que é colocado no lugar de Deus mesmo, tá? Então a gente tem que separar as coisas. Porque até mesmo Jesus, pessoal, como ser humano, ele objetou ser chamado bom mestre. Isso está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 17. Quando chamaram ele de bom mestre, Jesus não aceitou esse negócio de ser chamado de bom mestre. Então ele disse, bom só há um que é o nosso pai, né? Agora, olha que interessante agora, vamos para a história. Lembra que eu falei daquela questão de a gente usar o contexto histórico, historicista? Olha só, no 5º Concílio de Latrão, que aconteceu em 1512, faz tempo, foi dito a respeito do Papa. Quem era o Papa dessa época? Era o Papa Júlio II, tá? Sabe o que foi dito? Isso é documento histórico, tá? Tudo isso aqui que nós estamos apresentando está nos anais da história. Não é um embuste para te enganar, tá? Isso aqui é fato. E o ditado diz o quê? Contra fatos não existem argumentos, tá certo? Era dito o seguinte deste Papa aí, ó. Tu és o pastor, tu és o médico, tu és o governador, tu és o esposo e finalmente tu és outro Deus na terra. Olha só, hein? Isso é uma declaração histórica acerca do Papa Júlio II em 1512, no 5º Concílio de Latrão. Então aqui estão palavras que eu vou mencionar agora de um escritor católico. Olha que interessante. Um escritor católico chamado Afonso de Liguori. Ele escreveu o seguinte acerca do Papa. Olha, o sacerdote assume o lugar o próprio Salvador quando, ao dizer ego te absolvo, né, ou ego te absolvo, ou seja, eu te absolvo, então ele está absolvendo o pecado. Olha, palavras de Afonso de Liguori, um escritor católico, se referindo até as liturgias, né, católicas que são realizadas por padres, quando eles liberam o perdão de pecados para as pessoas, ou o próprio Papa libera, ou um próprio cardeal libera, ou um próprio bispo libera, o arcebispo. Então tá aí, ó. Então, perdoar, ele continua dizendo, ó, perdoar um simples pecado requer toda a onipotência de Deus. Por isso, o sacerdote pode, de uma certa maneira, ser chamado o Criador do Criador. Que coisa, hein? Quem escreveu isso daí foi Afonso de Liguori, tá? Como eu sou péssimo em inglês, você é bom em inglês, ou? Não muito. Pronúncia? Então, vamos ver se você consegue ser meio mais sucedido aqui, ó. Tenta dar uma arranhada nesse livro aqui, ó. Dá a página também, a referência. Tenta, mas fala perto do microfone pro pessoal ver. A Fabiana vai tentar arranhar. Nossa, eu acho que eu não vou arriscar, Alexandre. Não quer nem arriscar? Não vou arriscar, senão eu vou passar vergonha. Se eu arriscar, eu vou passar vergonha também aqui. Vamos ver se eu consigo, vai. Dignity and Duties of the Priests. Você foi bem, eu gostei. Páginas 32 e 33, tá bom? Mas ó, o que eu tô lendo realmente tá escrito aqui, viu, pessoal? Sim, nós podemos deixar anotado lá no Facebook pra você estar exatamente. copiando e depois ler. Isso. Então olha só que interessante, pessoal. Então isso está nos anais da história, tá? Então o papado possui vários documentos onde os papas realmente puxam para si esses títulos, sabe? De sacerdotes, até de pais mesmos, até de Deus, como nós já acabamos de ler aqui. Interessante essa questão. E isso equivale à blasfêmia, tá? E poderíamos citar aqui vários outros documentos, inclusive documentos católicos. O versículo 7 continua, né? Apocalipse 13, versículo 7 agora, que diz assim, ó. Vamos ver. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse.
Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Né? Vamos ver o que a nova enciclopédia católica diz sobre alguns pontos relacionados à perseguição. Vamos ver algumas coisas, porque olha só. Vista pelos padrões contemporâneos, a Inquisição, isso foi na Idade Média, tá? A Inquisição, que era chamada de Santa Inquisição, isso foi liderado pelo Papado Romano através do catolicismo romano nas épocas mais nas épocas antigas, digamos assim, não é? Então, vista pelos padrões contemporâneos, a Inquisição, especialmente da maneira como ela ocorreu na Espanha, já no final da Idade Média, pode ser classificada somente como um dos mais negros capítulos da história da Igreja. Sabia? Muita gente morreu. Muita gente morreu porque não aceitavam os dogmas que eram impostos pela igreja dominante, que era a igreja romana, não é? No contexto aí do papado romano e do catolicismo apostólico romano na época. Então, isso está na história, quem já estudou história aí nos colégios, pelo menos uma pinceladinha já ouviu falar um pouco disso. Por exemplo, no ano 2000, né, o Papa João Paulo II, quando ainda era vivo, ele pediu perdão por muitas dessas coisas que a igreja fez no passado. O Papa Francisco também já pediu perdão. Mas isso é um assunto que eu vou falar também lá na frente, tá? Porque há todo um processo em curso no mundo religioso, dentro de um contexto de uma nova ordem mundial de coisas que vai envolver política, economia, tá? E também religião. E há toda uma cortina de fumaça colocada nos bastidores que dá a entender que tudo está convergido para uma coisa só, sabe? Questão de paz entre as religiões e tudo mais, a questão do respeito entre as religiões. E isso está sendo liderado principalmente pelo papado romano. Especialmente agora, nos dias de hoje, na pessoa do Papa Francisco, de uma forma bem agressiva. Agressiva no sentido não de ele ser ignorante, né, em defender isso que eu estou dizendo, né? É uma figura de linguagem aqui. Agressiva no sentido de fazer um trabalho bem forte em cima disso daí, tá? Por exemplo, o Papa Francisco visitou recentemente um templo valdense. E lá no templo valdense, os valdenses pediram perdão ao Papa. Sendo que quando você vai na história lá atrás, o papado romano matou muitos valdenses. Eles exterminaram esse povo, né, Sim, Alexandre? Exatamente. Então, mas tudo isso é uma cortina de fumaça pro ecumenismo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá bom? Então, olha só, sobre a influência dos costumes e conceitos germânicos, por exemplo, a tortura foi pouco usada, não é? A tortura foi pouco usada do século IX até o século XII, mas com o ressurgimento da lei romana, a prática foi restabelecida no século XII. Então, em 1252, tá? 1252, por exemplo, o Papa Inocêncio IV, ele sancionou a aplicação de tortura por autoridades civis a hereges. E a tortura veio a ter um lugar reconhecido nos procedimentos das cortes inquisidoras da época. Procura na internet lá no... Eu gosto mais do antigo, né? Mas agora tá difícil ter em português, tem em espanhol, castelhano. Quem consegue entender em castelhano consegue entender. Mas tem o novo também, que é o filme Martinho Lutero, tá? Martinho Lutero. Eu gosto do antigo, como eu falei. É até em preto e branco. E tem o colorido, que é o mais novo. Então assiste esse filme para você ter uma ideia, tá, do que eu tô dizendo aqui. Então é isso daí. Então é interessante que a Igreja Romana, ela reconhece que a Inquisição matou 2.000 protestantes em 50 anos na Holanda, tá? E admite a morte de 3 a 4 mil huguenotes franceses no massacre de São Bartolomeu, que começou na noite de 23 de agosto de 1572, tá? Então tudo isso, por trás de tudo isso estava quem? O papado romano. Então, repetindo, nós estamos tentando identificar quem é o anticristo. O anticristo, pelo que nós estamos então analisando até o momento, o anticristo não é uma pessoa em si. Também é, mas não é em si uma pessoa. É todo um processo de como que eu posso dizer assim, de um sistema, sabe? De um sistema. Obviamente que o papado romano é um sistema. O papado romano, lembra que a gente falou semana passada? O papado romano recebeu uma chaga de morte, que está lá em Apocalipse 13, verso 3, e via uma de suas cabeças como ferida de morte, mas a sua ferida seria curada. Entendeu? Aí lembra-se que eu li que em 1700 e...
Em 1929, Mussolini com o cardeal Gaspani se reuniram e assinaram uma concordata. Sabe qual que era o nome da concordata? Agora que eu lembrei, ó. Espírito Santo, né? Sabe qual era? Era tipo um documento. Sabe, um documento. Você pode ver na história, você vai ver que é verdade. Tem até foto, hein? Tem até foto. Eu já consegui na internet as fotos. Se você pesquisar. O nome da concordata ou do documento era Cura-se a ferida de muitos anos. Porque em 1929, Mussolini, ele entregou ao Vaticano, que hoje você tem ali, né, a gente conhece o Vaticano como contendo ali 44 hectares de terra ali, que é que constitui o Estado do Vaticano, porque o Vaticano é um Estado, sabia? Sim. Ó, eles guardam um dia na semana que é o domingo, ninguém trabalha no domingo lá, sabia? Eles têm uma moeda própria deles, eles têm um banco deles, eles têm um posto de gasolina, tá certo? E foi isso que aconteceu em 1929. E como nós vemos ali em Apocalipse capítulo 13, verso 3, repetindo, uma de suas cabeças seria ferida de morte, mas a ferida seria curada. E a história mostra que o documento assinado tinha como título Cura-se a ferida de muitos anos. Olha que coisa, não é interessante? Profecia tremenda. Então, realmente, pelo que nós estamos vendo, tudo converge para o papado, a questão do anticristo. É um personagem, mas também está dentro do contexto de um sistema, tá? E esse sistema, o papado romano, vai haver um momento na história do mundo religioso que ele vai retomar o seu prestígio, pessoal. Vai retomar o seu prestígio. E isso já está acontecendo nos dias de hoje. E se prepare porque o ano que vem, 2017, já está programado e marcado várias reuniões ecumênicas entre muitas denominações protestantes com o Papa Francisco e já há muitos líderes protestantes soltando documentos por aí e tudo mais, pedindo para que os cristãos comecem a reconhecer o Papa como um líder mundial das religiões, tá? Então, cada vez que passa, o protestantismo está desaparecendo e o ecumenismo está tomando lugar, porque o protestantismo surgiu, o nome fala, né? Protestante, né? Por exemplo, eu sou um protestante. Eu não fico aqui pregando placa de igreja, tá certo? Não fico pregando placa de igreja. Eu tenho visitado muito uma igreja nesses dias, um pessoal que tem me ajudado muito, me acolhido muito, né, num momento interessante da minha vida, e eu amo eles de paixão mesmo assim, sabe? São protestantes também. Creem na Bíblia como regra de fé, tá certo? Seguem toda aquela linha de a Bíblia somente. Então, nós somos protestantes. A rádio musical, por exemplo, a maioria do conteúdo aqui, digamos assim, do conteúdo que é trazido aqui ao vivo, a cada programa, a cada horário, é protestante. Tá certo? Mas, por quê? Porque o protestantismo surgiu protestando contra aquilo que era errado e contrário às escrituras. Mas hoje parece que isso está acabando. E devagarinho, na calada da noite, o ecumenismo está se infiltrando, pessoal. E a gente sabe que isso aí é perigoso, hein? Eu tô falando isso aqui com o maior carinho, com o maior amor, sabe? Eu amo você. Sabe, não quero te desanimar, não quero magoar você, sabe? Lá no céu não vai haver placa de igreja, mas a Bíblia é clara. Apocalipse fala claramente, especialmente em Apocalipse 14, começando no versículo 6 até o 13. Haverá duas classes de pessoas apenas no tempo do fim, duas. Lá fala, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, e os que adoram a besta, a sua imagem, recebem a sua marca, tá? Então, independente da igreja que você congrega hoje, fique firme ao lado daquilo que é bem. Então é isso daí. A besta do mar, pelo que nós vimos, então, quem que é? O papado romano. O papado romano. Dentro do contexto do catolicismo apostólico romano, na pessoa do Papa. Tá? Então, olha só, versículo 8 de Apocalipse 13 diz assim, ó: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Interessante, a história mostra que quando o Papa foi levado prisioneiro, vocês se lembram semana passada? Que nas guerras napoleônicas, o Napoleão Bonaparte mandou o general Berthier invadir o Vaticano e levou o Papa cativo. Interessante que nessa época
foi instituído lá na França o culto à deusa da razão. Sabe por quê? Chegaram à conclusão que Deus não existe. Isso é história, pode pesquisar. Deus não existe. Se não existe Deus, vamos fazer o que com a Bíblia? Vamos rasgar, vamos jogar fora. Vamos tocar fogo. Sabia? Começaram a queimar as Bíblias. Tá certo? Se não tem Deus, se não tem Bíblia, para que líder de igreja? Quem era o líder máximo da igreja naquela época? O Papa. E aí o Papa Pio VI, então, foi preso. Tá certo? Foi levado cativo e morreu, se não me engano, na cidade de Valência, na Espanha, tempos depois. Cumpriu aquela profecia novamente, repetindo. Apocalipse 13, verso 3. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Tá? Então, interessante que o papado romano tinha levado muitas pessoas cativas e prisioneiros, né? Através da tortura, do fogo, da Inquisição. Repetindo mais uma vez, assista o filme Martinho Lutero, tá no YouTube, digita lá, filme Martinho Lutero. Você vai assistir o filme, você vai ver. Mas agora, qual era o sistema que estava indo para cativeiro? A besta. A besta que sobe do mar. E que sistema que levou essa pancada na cabeça? O papado romano. Quem era o líder naquela época? O Papa Pio VI. Tá? Então, tudo isso que nós vimos aqui está nos anais da história. Tá? Ah, Alexandre, eu não concordo com você. Eu acho que o anticristo é um personagem que ainda vai vir aí no futuro. Ou eu acredito que foi Nero. Bom, cada um é livre para poder, né, pesquisar por si. Aliás, nós temos que fazer como os bereanos faziam nos dias de Paulo. Tá certo? Paulo ia lá, ministrava a verdade, mas os bereanos diziam amém. É isso aí, Paulo falou, tá falido. Como a gente diz, né? Você falou, tá falido. Era assim que funciona? Não. Ou funcionava? Não, não era assim. Tá certo? Paulo ia lá, e olha que Paulo era Paulo, hein? Paulo ele ia lá, nas escrituras, mas os bereanos, opa, vamos ver se o que esse homem tá falando aí é verdade, né? Então, é assim que a gente tem que fazer. O irmão Alexandre Bernardes fez um estudo aqui, agora você é livre para você aceitar, não aceitar, mas faça pelo menos o seguinte, pesquise e veja se o que eu tô falando é verdade, né? Dê uma chance, pelo menos nesse sentido, né? Nós vamos ver se realmente o que foi falado tem base. Eu citei aqui a história, citei escritores conceituados, inclusive católicos, tá? E na semana que vem eu vou continuar estudando sobre a besta que sobe da terra. E repetindo mais uma vez, Deus tem seus filhos em todas as igrejas. Eu conheço pessoas maravilhosas, né? Eu congrego na igreja que eu congrego. E conheço pessoas assim maravilhosas de tantas e outras igrejas. Pessoas cheias realmente do Espírito Santo. E vai chegar um momento, quando vier a controvérsia final entre o selo de Deus e a marca da besta, e aí não vai nem haver mais placa. Ali haverá, como eu te falei, haverá só um povo, o povo de Deus, o povo de Deus. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Em contrapartida a isso, haverá aquele outro grupo, os adoradores da besta, da sua imagem, e que receberão a sua marca. E eu pergunto para você, para terminar, de qual lado? Ou em qual lado você estará? De que lado você quer ficar, meu amigo e minha amiga? Tá certo? De que lado? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vivemos tempos difíceis. Há pessoas que estão passando por situações tão difíceis que a gente nem imagina. Mas é porque as coisas estão se definindo. E cada dia que passa as pessoas estão tomando suas decisões. Que você tome sua decisão. Não importa se você perca sua esposa. Não importa se você perca seu esposo, seu filho, sua filha. Olhe para Jesus, meu amigo. Esteja preparado sempre para o pior. Porque virão tempos difíceis. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens, porque a salvação é individual. Nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar.